Quando foi preparar o chá, Ana não percebeu que o pote de açúcar estava aberto e derrubou muito açúcar dentro da xícara. Além de muito doce, uma quantidade de açúcar ficou no fundo da xícara sem dissolver. Quer saber por quê? Se liga, tá rolando a química! A Ana é muito estabanada. No episódio anterior, ela não desligou o interruptor da sala e quando foi trocar a lâmpada, levou um choque. Por isso, cuidado! Nosso corpo é um condutor elétrico. Você gosta de chá? A Ana adora, principalmente um chá bem doce. Mas dessa vez, ela derrubou tanto açúcar que não conseguiria beber o chá. Ela até podia ver o açúcar no fundo da xícara. O açúcar que não dissolveu é o precipitado. Muitas pessoas dizem que o precipitado se chama corpo de fundo, mas o termo correto é precipitado. Afinal, uma solução pode precipitar na superfície ou no fundo do recipiente, dependendo da densidade do soluto. Para entendermos melhor o que é precipitado, vamos dividir o chá em duas partes, a água e o açúcar. Tudo que está em maior quantidade chamamos de solvente, que neste caso é a água, e tudo que está em menor quantidade chamamos de soluto, ou seja, o açúcar. Quando preparou o chá, Ana colocou muito açúcar e superou a capacidade do líquido de dissolver o açúcar. Por isso, ele ficou no fundo da xícara. É como vamos fazer agora. Aqui temos um copo com água e vamos colocar açúcar até que a água não consiga mais dissolvê-lo. Deu para entender? Quase todo mundo bebe um copo de leite pela manhã. Quem gosta de chocolate acaba colocando muito achocolatado e sempre sobra um pouquinho de pó no fundo do copo. Esse pó que sobra é o precipitado. Então sempre teremos formação de precipitado quando superarmos a capacidade do solvente de dissolver o soluto. Se a Ana quisesse saber qual a quantidade ideal de açúcar para adoçar o chá, ela deveria estudar um conceito chamado solubilidade. A solubilidade mostra a quantidade de soluto que o solvente consegue dissolver, considerando o seu coeficiente de solubilidade. Quando o soluto e o solvente se juntam, temos uma solução. Foi o químico e físico John Dalton que investigou a solubilidade dos gases e dos líquidos e definiu o conceito de solubilidade, que indica qual é a capacidade de um solvente de dissolver um soluto. Dependendo da quantidade de soluto, as soluções recebem nomes diferentes. A solução pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. A solução saturada contém exatamente a quantidade de soluto que o solvente pode dissolver. Quando a solução tem menos soluto do que a capacidade de dissolver do solvente, chama-se solução insaturada. Já a solução supersaturada possui uma quantidade maior de soluto que o solvente pode dissolver. A solução supersaturada forma um precipitado, e isso só acontece quando ocorre sobre essa solução algum tipo de alteração química ou física do ambiente externo, como temperatura e pressão, ou mesmo mecânica, como a agitação. Um ótimo exemplo de solução supersaturada no nosso dia a dia é o mel. Quando o mel está em repouso, inicialmente ele se apresenta uniforme, mas depois de algum tempo, a glicose que existe nele forma pequenos cristais de açúcar, devido a alguns fatores como a mudança de temperatura. Esses cristais se unem, fazendo com que o mel fique cristalizado ou açucarado. Você sabia que a temperatura de cada substância pode influenciar diretamente no processo de dissolução? Por exemplo, quando vamos preparar o leite pela manhã. Eu gosto do leite frio, mas outras pessoas preferem aquecê-lo. Já reparou que quanto mais quente o leite estiver, mais fácil o achocolatado dissolve? É isso que queremos explicar. É verdade! Então é por isso que precisamos ferver a água para fazer o chá. Afinal, é a temperatura que ajuda a dissolver na água o tanino das ervas, que é a substância que dá o sabor e o cheiro ao chá. Se tentarmos dissolver o saquinho de chá na água gelada, não vamos conseguir. Mas não pense que isso acontece sempre. Como quase toda regra, temos exceções. Quando o gás se dissolve em um líquido, dependendo da temperatura, temos valores de solubilidade diferentes. Nesse caso, quanto maior a temperatura, mais difícil é para o gás se dissolver no líquido. Porém, quando a temperatura está baixa, a dissolução do gás se torna muito mais fácil, aumentando o valor de solubilidade. Isso ajuda a respiração dos peixes. Já que a água dos rios e mares geralmente é mais fria, fica mais fácil para o gás oxigênio se dissolver. Tente perceber isso também no seu dia a dia. Quanto mais gelada estiver uma solução, mais fácil será a dissolução dos gases nela.
Não se confunda, temperatura e calor não são a mesma coisa. Quanto mais quente estiver um corpo, maior será a sua temperatura e maior será a agitação das moléculas que o compõem. Quanto menor a temperatura, menor será a agitação das moléculas e o corpo estará mais frio. Só para deixar claro, temperatura é a representação do estado da agitação das moléculas e calor é uma energia. Quando essa energia chamada calor é oferecida aos corpos, ela altera a temperatura deles. Então, temperatura e calor estão relacionados. Para mostrar essa relação, vamos precisar de 4 recipientes numerados. No recipiente 1, colocamos água aquecida. Nos recipientes 2 e 3, colocamos água em temperatura ambiente. No recipiente 4, colocamos água e cubos de gelo. Vamos pedir a ajuda da Dani para realizar esse experimento. Dani, coloque sua mão direita no recipiente 2 e sua mão esquerda no recipiente 3. O que você percebe? Ah, Paulo, para mim a água dos 2 recipientes está na mesma temperatura. Agora, coloque sua mão direita no recipiente 1 e sua mão esquerda no recipiente 4. Qual a sensação? Nossa, a água do recipiente 1 está mais quente e a água do recipiente 4 está bem gelada. Isso acontece, Dani, porque no recipiente 1 a água foi aquecida, ou seja, oferecemos calor a ela. Já no recipiente 4, colocamos cubos de gelo, o que fez com que a água perdesse calor. Agora, coloque novamente sua mão direita no recipiente 2 e sua mão esquerda no recipiente 3. O que você percebeu? Nossa, Paulo, que engraçado! Eu sei que os 2 recipientes estão em temperatura ambiente, mas sinto que a água do recipiente 2 agora está mais fria e a água do 3 está mais quente. Ah, já entendi! Isso acontece porque minhas mãos estão em temperaturas diferentes, então tenho a sensação de que a água mudou de temperatura. Mas na verdade, a água desses recipientes está na mesma temperatura. Foi a minha mão direita que ganhou calor e a minha mão esquerda que perdeu calor. Exatamente! Algumas reações químicas podem absorver ou liberar calor, como você viu. Mas para você entender a relação entre calor e reação química, você tem que entender o que é uma reação química. Reação química é um processo que transforma uma ou mais substâncias. As substâncias que participam da reação são chamadas de reagentes e o resultado da reação química é o produto, que pode ser uma ou mais substâncias. Agora sim podemos falar das reações que liberam ou absorvem calor. Elas recebem nomes específicos: reações endotérmicas ou reações exotérmicas. Anote aí, reações endotérmicas são processos químicos que absorvem calor na forma de energia. Sabe quando a gente ferve água? Então, acontece uma reação endotérmica, pois a água absorve o calor até ferver e se transformar em vapor. Já as reações exotérmicas são processos químicos que liberam calor na forma de energia. Um bom exemplo é a reação entre o sódio e a água. Aqui temos um becker com a água a 25,7 graus Celsius. Veja só o que acontece quando colocamos o sódio. O sódio reage com a água formando uma solução incolor de hidróxido de sódio, liberando hidrogênio gasoso. Além disso, a temperatura aumenta, como podemos comprovar com o termômetro. O Paulo e a Amanda falaram sobre reações endotérmicas e exotérmicas, mas não pense que nelas acontece só liberação ou absorção de calor. Também pode ocorrer a mudança de estado físico. O estado físico também é determinado pela agitação das moléculas, ou seja, depende da temperatura. Por isso, as substâncias podem ser encontradas em 3 estados diferentes: gasoso, líquido e sólido. Além da temperatura, a pressão também influencia o estado físico, pois determina a intensidade da agitação das moléculas, de acordo com a temperatura e o local em que a substância está. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. No estado gasoso, as moléculas ficam muito agitadas e se movimentam livremente, ocupando todo o espaço disponível. Já no estado líquido, as moléculas estão próximas e não conseguem se afastar muito umas das outras. Por isso, os líquidos têm volume definido, mas não uma forma definida, e assumem a forma do recipiente em que estão. Por exemplo, quando a Ana colocou o chá na xícara, a água ficou exatamente com a forma da xícara. Por fim, no estado sólido, as moléculas estão muito próximas e não conseguem mudar de posição. Por isso, os sólidos têm forma e volume definidos, como o gelo, que mantém seu formato fora da forma. O ponto de fusão é a temperatura exata em que acontece a mudança do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Quando acontece a mudança do estado líquido para o gasoso ou do estado gasoso para o líquido, a temperatura exata desse processo é chamada de ponto de ebulição.
A maneira mais fácil de visualizar o ponto de fusão e o ponto de ebulição é usar a água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Portanto, enquanto ela estiver nessa temperatura, teremos tanto o estado sólido como líquido, e a temperatura se manterá constante até a mudança de estado terminar. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ela permanece nessa temperatura até terminar a mudança do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Uma curiosidade interessante sobre o ponto de ebulição das substâncias é que ele pode ter pequenas variações, dependendo da altitude em que é analisado. Se colocarmos água para ferver aqui em São Carlos e acompanharmos a mudança da temperatura com o termômetro, vamos perceber que o ponto de ebulição não é 100 graus Celsius, mas sim 97,5 graus Celsius. Uma propriedade interessante da água é a tensão superficial. Curioso é que a tensão superficial é uma força que existe não só na superfície da água, mas de todos os líquidos. Essa tensão faz com que a superfície tenha um comportamento elástico. Isso acontece porque as moléculas da superfície do líquido sofrem atração para o lado e para baixo, fazendo com que a superfície se comporte como uma película elástica. É a tensão superficial que permite que insetos ou pequenos pedaços de papel flutuem na água. É por esse motivo também que, se colocarmos cuidadosamente uma agulha em um copo com água, ela permanecerá na superfície sem afundar, apesar de sua densidade ser maior que a da água. Para mostrar a tensão superficial, vamos usar uma moeda e um conta-gotas. Vamos pingar a água com conta-gotas em cima da moeda. Veja que, ao invés da água se espalhar, as pequenas gotas se unem, formando uma grande gota por cima da moeda. Isso acontece justamente pela tensão superficial da água. Se continuarmos colocando a água em cima da moeda, em um certo momento, a tensão superficial não suportará mais o volume da água da gota, e a superfície da gota vai se romper, espalhando a água para fora da moeda. Pessoal, viu como podemos relacionar assuntos da química com o preparo de um simples chá? Vai um chazinho aí? Valeu, Dani! E com essa solução saturada deliciosa que ficamos por aqui. Até a próxima!